irmãos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Já vai compartilhando aí o nosso encontro da vitória, compartilha com seus amigos, vai compartilhando no Facebook para todos, para que nós possamos juntos estarmos reunidos aqui para adorar o Senhor, amém? Hoje eu vou estar falando sobre um devocional que eu fiz durante essa semana. Eu tenho lido bastante sobre Daniel, né? Foi um jovem, né, que tinha seus princípios, tinha muita fé, era temente a Deus. E essa semana eu estava lendo sobre Daniel na cova dos leões, lá, né, em Daniel 6. E eu gosto bastante de ler, né, e fazer esses devocionais e ter uma reflexão sobre isso. E lendo e meditando, Deus me levou, né, nessa passagem e eu escrevi algo sobre essa passagem, né? Coloquei Daniel na cova dos leões. Daniel era tão fiel a Deus e temente que até mesmo na cova dos leões, Deus o livrou. Daniel passou por vários reis e provou sua lealdade a todos. E também provou sobre a fé que ele tinha em Deus. Ele não trocou seus princípios por nenhuma mudança que cada rei ou império o oferecia. Desde o início, lhe foi oferecido do bom e do melhor das mesas dos reis, mas ele preferiu ficar com a melhor parte, que é a mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, que é Deus. Amém? Então, mediante essa meditação, fiquei pensando, né? Muitas vezes o mundo, né, os reis, os impérios nos oferecem do bom e do melhor da terra. Mas mesmo Daniel passando por todos esses impérios, essas mudanças, né? Daniel foi tirado de onde ele nasceu, né? Da sua família, para ir para um lugar onde ele não conhecia, onde tinham os seus princípios lá. E mesmo com essas mudanças e com tudo que lhe foi oferecido, Daniel seguiu fiel, temente a Deus, e ele preferiu ficar com a melhor parte. Qual que é a melhor parte? É a mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então não importa o que o mundo tem nos oferecido, nada disso se compara ao valor que é estar na mesa do Rei, que é o nosso Pai, né? Que é Deus. Então que nós possamos ser como Daniel, né? Por mais que o mundo nos ofereça o melhor, que nós possamos deixar isso de lado e escolher a melhor parte, que é a mesa do Rei, né? No culto das virtuosas nós temos aprendido sobre a mesa, né? Sobre estarmos na mesa, né? E muitas vezes nós achamos que o melhor é grandes coisas. Não, o melhor, né, do que a gente tem aprendido é estar reunidos, é estarmos com a nossa família. Então que você possa escolher a melhor parte, que é aquilo que Deus nos oferece. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma vez nós estarmos aqui, Senhor Jesus, diante de Ti, Pai, para adorar ao Senhor, Pai, glorificar o Seu nome, que nós possamos a cada dia, Senhor Jesus, escolher estar, Pai, com o Senhor, na mesa do Rei, Senhor. Pai, que nós possamos escolher a melhor parte, Senhor Jesus, que o mundo não venha nos corromper com as coisas que eles vêm nos oferecer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos escolher estar contigo a cada manhã, a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Eu abro
nossa fé, a nossa esperança, Pai, está somente em Ti, Pai. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus. E nada desse mundo, Pai, se compara, Senhor Jesus, a estar na Sua presença. Nós Te agradecemos, Deus. Muito obrigada. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente faz uma troca, né? Enquanto eu estou atrás da câmera, né? Eles estão aqui, os meus filhos estão ministrando. Agora eu venho aqui, né? E o José Elias vai lá para poder tomar conta ali, né? Da câmera enquanto nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos nessa primeira parte aqui, já vamos orar pelas ofertas, tá? Você que tem aí a sua oferta preparada, né? A gente sempre tem orientado os irmãos sobre as ofertas da seguinte forma, né? Nós temos o nosso culto presencial já no domingo. Todos os domingos nós estamos tendo o culto presencial. Então ali você tem a oportunidade de estar levando a sua oferta no domingo. Às 18 horas nós temos o nosso encontro de celebração, que é presencial. Mas toda sexta-feira nós temos aí a nossa live do Encontro da Vitória e nós oramos também pelas ofertas. E se de alguma forma você não tem estado conosco no nosso encontro de celebração presencial, mas você quer participar ofertando, dizimando, mantendo a sua fidelidade, é só nos procurar, nós vamos orientar você da forma que você pode estar fazendo um depósito ou uma transferência, ou até mesmo nós podemos passar na sua casa para poder fazer a coleta aí da oferta, né? Os nossos amigos que nos assistem, né? Aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas que têm sido abençoados pelo nosso ministério, se você tiver aí o desejo de participar, colaborando, né? Ofertando, dizimando, é só falar conosco. Nós vamos estar orientando cada um aí da maneira que você pode estar ofertando no nosso ministério. Eu quero ler aqui no livro de Gênesis, no quarto capítulo de Gênesis, ali logo após Adão e Eva ter os seus filhos, né? A Bíblia fala assim no versículo 3 do capítulo 4, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, né? Essa história você provavelmente já conhece muito bem a respeito de Abel e Caim. Um era agricultor, o outro era pastor de ovelha. Abel era pastor de ovelha e Caim era um agricultor. E com certeza eles foram instruídos pelo seu pai a respeito de como que eles poderiam ofertar ao Senhor, a maneira que eles poderiam estar entregando o dízimo e as ofertas ao Senhor. É claro que naquela época era diferente a maneira de ofertar, eles ofertavam o que eles produziam. Hoje nós temos uma maneira diferente, nós ofertamos o nosso dinheiro, aquilo que nós recebemos. Então nesse momento eu quero que você prepare a sua oferta, e aqui a Bíblia fala sobre nós entregarmos as primícias, foi o que Abel fez. Por isso que a Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, né? Não estava ali relacionado à quantidade, se era uma oferta ou se era um dízimo. Dízimo a gente sabe que é a 10ª parte, mas a diferença estava na questão do princípio de separar em primeiro lugar algo a Deus.
A gente percebe que Abel teve a atitude de, primeiramente, separar algo para o Senhor, para ser ofertado ao Senhor. E isso dá a entender que ele não separou qualquer coisa, ele separou algo de valor. Enquanto que Caim, ele ofertou algo que provavelmente tinha sobrado de tudo aquilo que ele já tinha utilizado, né? Então, que nós possamos aprender esse princípio tão importante de nós oferecermos algo de valor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, agora eu quero que você aí, que vai ofertar, que tem a sua oferta preparada, o seu dízimo, pega na sua mão, nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus. Grandioso Pai eterno, muito obrigado, meu Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, porque a cada dia nós podemos perceber que o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos protegido. Em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando, nós temos visto, Pai, a tua igreja continuar esse papel tão importante de proclamar o Evangelho do Reino para todas as nações. E aqui, Pai, nós estamos prontos, ó Pai, nos preparando para esse momento de ouvir a palavra, mas também agora queremos ofertar ao Senhor, queremos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor esteja abençoando, consagrando, Pai, esse momento tão especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus então possa abençoar a todos os amados irmãos nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Pedidos de oração, né? Se você tem aí o seu pedido, a sua necessidade, vai aí relacionando para nós, para que no final a gente possa estar orando por todos os pedidos. Também eu peço para você compartilhar o link dessa live aí na sua rede social, para que outras pessoas possam receber a palavra do Senhor, para que outras pessoas possam ser também ministradas, né? O seu amigo, o seu parente, ele possa ser também tocado pela palavra do Senhor. Então faça isso, compartilha com essas pessoas essa mensagem. Eu quero aqui abordar um assunto, ou melhor, um tema interessante, falando sobre confiança. E a pergunta que eu faço é: você confia em Deus, né? Eu confio em Deus. Será que hoje você poderia dizer com toda certeza: eu confio em Deus, né? Sabe, amados, é tão fácil nós falarmos: eu confio em Deus, mas na hora do desespero, na hora da angústia, nós abandonarmos o Senhor, né? Quantas pessoas que nós já conhecemos ou que nós conhecemos e estão convivendo conosco, que hoje já não estão mais nos caminhos do Senhor. Hoje pela manhã eu recebi uma notícia aqui de um pastor amigo meu lá de Sertãozinho, a respeito do falecimento de um irmão lá de Sertãozinho, um irmão já de uma idade bem avançada, mas um homem temente a Deus. O tempo em que eu estive ali, eu estava sempre junto com aquele homem, levava ceia para ele, porque ele já estava de idade quando eu morava lá, né? E ele era impossibilitado de ir para a igreja, porque ele tinha problemas de enfermidades. Então nós íamos e visitávamos ele, levávamos a ceia. Mas, amados, ele tinha uma fidelidade tão grande com Deus, e ele contava as histórias, ele falava sobre tudo que Deus já tinha feito, e o tempo que ele tinha de servir a Deus, amados. Em momento algum a gente via ele desistir, ou ele pensar em desistir da trajetória dele. E agora ele foi para a glória, né, já com uma idade bem avançada, né? Então eu fico assim, amados, é triste você saber de uma pessoa que faleceu, mas ao mesmo tempo nos traz uma alegria de saber que durante muitos anos ele foi fiel a Deus, mesmo nos momentos em que ele estava enfermo. Nunca faltou fé no coração daquele homem. Que hoje você também possa confiar em Deus e de forma alguma, né, desistir de seguir a esse Deus que é maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos capítulo 27. Nós vamos ler esse texto, mas depois eu quero também ler um outro texto no Velho Testamento. Mas primeiramente eu quero que você abra aí no Atos capítulo 27, no versículo
Deixa eu achar aqui, amados, né? Versículo 21, né? Atos capítulo 27, versículo 21. Como eu disse, o tema que nós vamos abordar nessa noite é: você confia em Deus? Talvez falar em confiança hoje talvez uma palavra difícil, devido a tudo que nós estamos enfrentando, né? As dificuldades, os problemas que as famílias estão enfrentando devido a essa pandemia que está nos assolando. Mas eu creio, amados, eu de maneira nenhuma vou desistir de seguir a esse Deus que é poderoso. Amém? Atos capítulo 27, versículo 21. Eu vou estar lendo na versão NVI, tá? Eu não sei qual é a versão da sua Bíblia, mas essa vai ser a versão que nós vamos estar aqui lendo. Diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Amém? Olha, amados, que experiência tremenda e maravilhosa. O apóstolo Paulo, como todo mundo já sabe, ele foi um grande homem de Deus. E a gente estuda muito sobre a história do apóstolo Paulo, que a princípio era Saulo, que era um religioso, um perseguidor da igreja, mas que de repente no encontro que ele teve com Jesus, né, ele então passou a ser um seguidor, ele passou a ser um apóstolo de Cristo, que pregava o evangelho. E por muito tempo ele foi perseguido, ele teve momentos em que ele apanhou, que ele chegou quase à beira da morte por causa de Jesus Cristo. E aqui ele estava preso, sendo levado perante Roma, né, para ser apresentado ao governador naquela ocasião, né, e perante César. E aqui, depois deles estarem no navio e passar por muitos perigos no meio de uma grande tempestade, né, na hora que talvez mais difícil, no momento em que toda a tripulação daquele navio e todas as pessoas que estavam ali tinham desistido de continuar, talvez pensando assim: nós vamos morrer aqui, não tem mais salvação para as nossas vidas. Paulo se levanta no meio daquela multidão e diz: eu confio em Deus. E eu não sei se você hoje tem essa mesma perspectiva de dizer: eu confio em Deus. No meio de toda a tribulação, no meio de todos os problemas que você possa estar enfrentando, você poderia dizer: eu confio em Deus. Eu acredito que eu vou sair dessa situação. Paulo, então, no meio de tudo aquilo, as pessoas já estavam, como diz o versículo aqui, 21, visto que os homens tinham passado por muito tempo sem comer, eles já tinham ficado muito tempo sem se alimentar, e diante daquela tempestade, é bem provável que estavam desanimados e já pensando: vamos morrer aqui nesse lugar. Não tem mais saída para nós, não tem mais solução, nós não sabemos mais o que fazer, nos resta agora esperar a morte, né? E Paulo de repente se levanta no meio daquelas pessoas e diz para eles as seguintes palavras: olha, vocês deveriam ter ouvido o meu conselho, porque Paulo tinha aconselhado eles a não prosseguir a viagem, mas eles quiseram escutar o comandante e entraram naquela trajetória e acabaram passando por aquela tempestade. Mas ele diz ali na sua explanação, né, ele fala assim: mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem. Sabe, amados, eu fico aqui a imaginar como que foi a ousadia de Paulo de se expressar dessa maneira. Mas agora
recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês, Paulo foi muito ousado, nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Ou seja, aquilo que eles estavam ali se assegurando, vamos assim dizer, a esperança da grande maioria deles era o navio, né? Porque provavelmente muitos deles não acreditavam em Deus, mas de repente Paulo se levanta e fala sobre esse Deus. E ele fala: olha, ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem eu pertenço. Olha a expressão de Paulo. O anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Aqui a gente poderia acrescentar, né? Não está aqui escrito, mas eu acrescentaria: o Deus em quem eu confio. O Deus em quem eu confio. Ele me disse: não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Foram essas as palavras que foram dirigidas a Paulo através daquele anjo. E aí então Paulo fala: vocês não podem ficar desanimados, senhores. Creio em Deus. Eu confio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Queridos, eu hoje quero aqui desafiar você a despertar no seu coração a confiança em Deus. Nós estamos agora começando aí, né, a campanha política dos próximos prefeitos e vereadores, né, que começaram a sua campanha. E a gente vai ouvir muitas promessas. Uns a gente vai depositar aí uma certa confiança, outros a gente já conhece, né? Então, amados, se tem alguém que nós precisamos confiar, esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, né? O homem, ele pode falhar sim, e a gente falha, eu falho, e todos nós também cometemos as nossas falhas, mas Jesus, ele não falha, ele não tarda, ele vem na hora certa com o refrigério, ele vem no momento certo com a solução para as nossas vidas. Se você confiar em Deus, se você acreditar em Deus, você vai alcançar a sua vitória em nome de Jesus. E mesmo que pareça que não vai acontecer nada, a gente tem que confiar em Deus, amados, né? Eu quero aqui compartilhar uma história muito interessante também, né? Lá no livro de Daniel, você vai abrir comigo Daniel capítulo 3, né? Daniel capítulo 3, né? Eu quero já compartilhar com você também um pouquinho sobre esse tema aqui muito importante na vida desses homens aqui que foram desafiados, né, por um determinado rei. Lá no versículo 16, Daniel capítulo 3, versículo 16, está assim escrito: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, eu poderia aqui dizer o Deus a qual nós confiamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente.
A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nos atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Aleluia! Amados, você conhece a história de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eram 4 jovens judeus que foram levados cativos, né, para ficar lá no palácio do rei, né? A gente sabe da história. E eles decidiram lá no palácio não se contaminar com as iguarias do rei. Lá no primeiro capítulo de Daniel você vai ler essa história. Daniel, instruído pelo Espírito Santo, ele decidiu juntamente com seus amigos não comer os manjares que eram servidos lá no palácio. E ele fez uma proposta, e a proposta foi que servissem para eles apenas legumes, né, verdura, e nada daqueles manjares que eram servidos para os demais. E ali, depois desse desafio, a Bíblia fala que o semblante deles era melhor do que daqueles que comiam dos manjares do rei. E isso causou ali um espanto, e a sabedoria que esses homens tinham era superior à sabedoria que os demais tinham. E de repente eles começaram a ser, vamos assim, protegidos pelos reis, né? Mas ao mesmo tempo causava inveja para outros. E a gente sabe da história que Sadraque, Mesaque e Abednego foi então induzidos, né, a ter que se prostrar diante de uma estátua que o rei Nabucodonosor havia construído, e todo o império tinha que se curvar diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles adoravam apenas ao Deus Todo-Poderoso. E quando isso aconteceu, foram correndo contar para o rei: olha, os 3 rapazes lá não se dobram diante da sua estátua. E aí o rei ficou furioso, mandou chamá-los e, de alguma forma assim, ameaçou eles: ó, se vocês não se dobrarem diante da minha estátua, vocês serão lançados na fornalha. E eles responderam para o rei, como a gente aqui lemos no capítulo 3, no versículo 16, né? Não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós confiamos, né? O Deus a quem nós prestamos culto, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos. E é interessante que eles acrescentam: se Ele não nos livrar, você fique sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua. Sabe o que isso significa? Confiança em Deus. Você confia em Deus hoje, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo passando por uma fornalha de fogo? Assim, é claro que ninguém aqui vai ser atirado numa fornalha de fogo, mas quando se fala de fornalha de fogo, fala daquele momento mais difícil, daquele momento mais perigoso que nós enfrentamos, né? Foi assim que eles estavam vivendo, e eles foram bem objetivos para o rei. Saiba, ó rei, que mesmo que o nosso Deus não nos livre dessa fornalha, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua. Porque, amados, eles estavam convictos no Deus que eles confiavam. Era somente no Deus Todo-Poderoso. Nada ia mudar isso da vida deles. Nada, né? E se você continuar lendo a história, como nós vimos aqui, depois que eles foram lançados dentro daquela fornalha, o rei olhou lá dentro, o que ele viu? Ele viu esses 3 homens andando dentro daquela fornalha, e tinha um 4º homem. E diz ali que o aspecto dele era como de o Filho dos Deuses. Na realidade, era Jesus. Era Jesus Cristo. Queridos, eu não sei o que você está passando nesta noite, né? Eu não sei o que você está enfrentando nesta noite. Agora, eu quero dizer para você,
confia em Deus. Confia em Deus. Nós precisamos confiar em Deus independente do tempo e da circunstância. Paulo confiou no Deus que ele servia. Paulo acreditou nas palavras que foram ditas para ele através daquele anjo. E aqui, com certeza, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiaram também naquilo que eles ouviam a respeito do Deus que eles serviam. Por isso, eu confio em Deus, independente do tempo e da circunstância que nós estamos enfrentando. Eu confio em Deus, independente daquelas feridas que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida. Eu enfrento as minhas e com certeza você também enfrenta as suas. Mas isso não pode nos abater, isso não pode nos apagar, isso não pode fazer com que nós desistamos desse Deus que é poderoso. A minha confiança não pode ser abalada de forma alguma. Eu confio em Deus, independente de tudo isso. Eu confio em Deus, independente do final do caminho. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui a 10 minutos ou a 1 hora? Independente disso, eu confio em Deus. Se amanhã, eu não amanhecer acordado, eu continuo confiando em Deus. Eu não vou desistir desse Deus, de forma alguma. Se amanhã eu sofrer algum acidente, ou sei lá, alguma coisa vier trazer algum prejuízo, algum dano para a minha vida, eu confio em Deus, eu não vou desistir. Eu confio em Deus, independente do final, do caminho, o que é que nós vamos enfrentar, né? Sabe, meus amados irmãos, hoje em dia, nós precisamos ser cristãos que confiam em Deus, mesmo que nós estamos sendo ameaçados com uma fornalha de fogo. Hoje, se fosse acontecer o que aconteceu lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, com certeza muitos desistiriam da sua jornada. Se fosse acontecer o que aconteceu com Paulo, muitos já teriam desistido, como muitos já desistiram, por causa de, às vezes, algum probleminha, por causa dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Quantos ficaram para trás? Quantos desistiram? Quantos abandonaram a sua fé em Cristo? Mas, amados, você precisa confiar nesse Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida, porque Ele tem o melhor para você, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava lendo, eu não me lembro aonde aqui, mas é um devocional, mas pensando na história de Noé, né? Interessante a história de Noé. Noé, ele, na pregação do Evangelho, ele conseguiu salvar apenas a família dele, mas ele conseguiu o maior feito de todo, que era salvar a família dele. E, amados, ele estava pregando uma mensagem numa época onde nunca tinha se visto algo diferente. Nunca tinha se falado em dilúvio, nunca tinha se falado em chuva, em abundância, não. Né? E ele construiu um barco no chão para uma navegação e ninguém acreditou. Eu fiquei pensando nisso, o escritor disse assim, ele estava construindo um barco não na água, estava construindo um barco na terra seca. Não tinha chuva. Né? E ele ouviu uma mensagem de Deus dizendo assim, eu vou mandar o dilúvio. Só que ninguém sabia o que era um dilúvio. Mas ele acreditou no que Deus falou para ele. E ele conseguiu salvar a vida dele e a família dele. Meu irmão, nós precisamos confiar no que Deus tem falado para nós nesses dias. Nós temos que confiar, porque Deus tem para nós o melhor. Amém? Eu quero nesse momento orar, né? Eu creio que você hoje recebeu essa palavra, você recebeu algo de Deus ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus já visitou muitas pessoas através dessa mensagem. Então eu queria orar agora, né? Antes de orar pela corrente, né? Você já vai colocando seus pedidos aí. Eu quero orar pela sua vida, para que você continue firme confiando em Deus. Se tiver alguém nos assistindo nessa noite
que ainda não consegue acreditar nesse Deus, esse é o momento de você falar: não, eu quero crer nesse Deus que é poderoso, eu quero acreditar. Nós vamos orar nesse momento. Você aí na sua casa, eu estou aqui, nós vamos orar. Deus vai visitar você nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero nesse momento orar pelos meus amados irmãos, pelos meus amigos que nos assistem nesse momento. Pai, a tua palavra, ela foi bem clara, ministrada em nosso coração. Que nós possamos aprender a confiar no Senhor. Assim como Paulo acreditou, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Noé, assim como Abraão e tantos outros que acreditaram no Senhor, confiaram no Deus Todo-Poderoso. Pai amado, gera essa fé no coração de cada um dos nossos amados irmãos, dos nossos amigos, que eles possam ser fortalecidos em meio a tudo isso que nós vivemos, que eles possam ser renovados, ó Pai, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes ainda eu quero fazer uma oração. Se tiver alguém que ainda não conhece Jesus, que nunca fez uma decisão por Jesus Cristo, ou que você já fez, mas acabou se distanciando, eu quero te dar essa oportunidade nesse momento. Eu quero que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Confesso que eu preciso do Senhor. Eu quero confiar na tua palavra. Eu quero crer que o Senhor é o meu Salvador. Livra-me de todos os meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez ou repetiu ela por estar distante, gostaria de que nós orássemos por você, ou que você recebesse alguma instrução de como você pode viver essa nova vida, pode nos procurar. No final dessa live vai aparecer os nossos contatos, né? Também na nossa página da Imujaú você pode entrar em contato conosco e vai ser um prazer para nós te ajudar nessa sua decisão, tá? É uma das decisões mais importantes da nossa vida, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo para que Ele possa nos conduzir. Eu estou à disposição para estar te ajudando, te auxiliando nessa sua caminhada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui orar pelos pedidos de oração. Se tiver aí, pode passar para mim os pedidos. Eu quero agradecer aqui aos amados irmãos que estão nos assistindo ou que estiveram aqui já nos assistindo. Eu vi aqui que tínhamos aqui até uma audiência dos Estados Unidos, né? A Catiane estava aqui, eu não sei se ainda está, né? Mas ela estava no começo aqui, lá de Sertãozinho também. Eu vi alguém nos assistindo. Eu quero agradecer a participação de todas essas pessoas, né? Que Deus realmente possa abençoar vocês. Aqui os pedidos: a irmã Vilma está pedindo oração pela vida dela e pela família. A Bianca está pedindo oração por ela também, pelo filho, pela casa dela. A Choco também pede pela filha dela, pela vida dela, pela família, para todos os irmãos, pelo pai dela, pela irmanice, a dona Fátima e todos os seus filhos. A Ilane está pedindo oração pela vida dela e pela família dela. Eu não sei se tem mais. A Rose está pedindo oração pela vida dela e pela família. Mariane pedindo oração pela família. Que realmente todos aqui possam estar recebendo aí o seu milagre, recebendo algo de Deus nesta noite. Nós vamos então orar pela corrente das 7, sexta-feira. Se você aí tem feito o que nós sempre tínhamos lá na igreja, levávamos ali a roupa, o documento, uma garrafa com água, você pode fazer isso também na sua casa. Coloque aí próximo de onde você estiver. Nós vamos estar orando agora e Deus vai fazer esse milagre na sua vida, na sua família, amém? Vamos orar. Pai amado, nesse momento
queremos entrar em oração em favor de cada um dos irmãos que tem apresentado os seus pedidos. Nós vimos aqui muitos, ó Deus, pedidos de oração por família, pela saúde, que o Senhor esteja ministrando sobre essas vidas a cura, que o Senhor esteja ministrando a paz, o refrigério, Senhor Deus, sobre cada uma delas, ó Pai, abrindo a porta que está fechada, meu Deus, que o Senhor traga, Pai, vitória para essas vidas agora, em nome de Jesus, ó Deus, por essas famílias, ó Deus, que precisam de um milagre. Pai amado, nós aqui estamos orando por elas, ó Pai, crendo que o Senhor já está trazendo a vitória para cada uma delas, em nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, ó Deus, que o Senhor esteja consagrando todos os objetos que têm sido apresentados a Ti nesse momento, Pai, que as pessoas, ó Deus, quando, ó Pai, receberem, elas possam ser também tocadas, ó Deus, e libertas, curadas e restauradas. Nós oramos pelas famílias que estão sofrendo com essa pandemia, ó Deus, muitos que foram acometidos com esse vírus, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias, ó Pai, que o Senhor possa estar assistindo eles, ó Deus, trazendo cura e bênção e restauração. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, ó Pai. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dar aqui recados para os irmãos, muito importante. Preste atenção agora nos nossos recados, para você não se perder. Amanhã, às 19 horas, vai acontecer a Imo Jovem presencial, lá no templo. Temos a Imo Jovem presencial, mas também vai ter a live. Então vai ter às 19 horas presencial e já vai ser transmitida essa reunião pelo canal do YouTube da Imo Jovem. Amanhã às 19 horas lá no templo. Todos estão convidados para esse momento muito especial. A gente sabe que é o meu filho, os jovens que lideram, mas todo mundo está convidado para participar. No domingo, às 18 horas, nós temos o encontro de celebração presencial, dia de ceia, dia de festa, de alegria, né? De nós estarmos ali para celebrar a nossa vitória. Então eu quero aqui convocar toda a igreja para que nós possamos estar lá. Os nossos obreiros, porque é dia de ceia, a gente tem que preparar o lugar, o ambiente, tá? Para esse momento tão maravilhoso. E se você vai participar desse culto presencial, você tem que agendar a sua presença com a minha filha Carolina. Manda o seu nome lá no WhatsApp, tá? No privado para ela, fala, ó, eu e a minha família, nós vamos estar presente no domingo às 18 horas. Vamos fazer uma grande festa no domingo, dia do quilo do amor, dia da ceia. Então a sua presença lá é muito importante. Amém? Domingo às 18 horas. Glória a Deus. Aleluia. Na segunda-feira, às 18 horas, tem a live das crianças, tá? Às 18 horas nós vamos estar fazendo uma transmissão de uma live para as crianças. Se fosse num período normal, a gente faria um culto para as crianças no Dia das Crianças. Mas como nós estamos enfrentando esse momento dessa pandemia, nós decidimos fazer uma live para elas, tá? E aí a Alessandra vai estar passando todas as informações do que vai acontecer na live e o pós a live, tá bom? Ela vai estar orientando as mães e os pais do que vai acontecer, mas a live vai estar sendo transmitida às 18 horas, né? Desculpa, irmãos, às 18 horas, tá certo? Vai ser transmitida. É importante que você assista essa live, tá bom? É importante que os pais, juntamente com os filhos, você esteja assistindo a live para poder estar recebendo ali o que a minha esposa vai estar passando para cada um dos seus filhos aí e também para os papais. Amém? Então esses são os nossos compromissos do final de semana e do começo da semana, porque segunda-feira é feriado, né? Mas a igreja não para, ela continua e esse é o propósito que nós temos de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar terminando essa live, agradecendo a Deus pelo momento tão especial,
pela presença de todos os irmãos, né? Que Deus realmente possa nos abençoar. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que esteve presente nos assistindo e todos aqueles que vão nos assistir também. Que o Senhor possa alcançar essas vidas, essas famílias com a tua paz, com o teu refrigério. Que neste final de semana nós possamos ter momentos de alegria, ó Deus, na tua presença, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada nesta noite, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que ela possa, Senhor Deus, crescer, florescer em cada coração, ó Pai, e que outras vidas possam ser impactadas através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, meu amado irmão. Um grande abraço a todos e tenham uma boa noite.